Olá, estamos aqui nessa aula falando um pouco sobre Carl Gustav Jung, mestre que reverencio toda a sua obra, toda a sua força, tudo que é. Estamos aqui a serviço para transmitir o conhecimento e levar da forma mais simplificada possível para que mais pessoas possam ter acesso a todo esse conhecimento libertador. Então, a aula de hoje nós vamos falar um pouco, iniciando sobre o sintoma neurótico, né? Sabendo o que é isso, que são esses movimentos energéticos que falamos anteriormente da psique, né? Movimentos estes que visam recompor o equilíbrio. Desculpa, deixa eu tomar aqui. Que visam recompor o equilíbrio que permita o desenvolvimento harmônico daquele ser humano. Então, tanto coletivamente, na forma das nossas expressões culturais, sociais, artísticas, religiosas, quanto pessoalmente na forma dos nossos sonhos, da nossa imaginação criadora, das nossas produções sintomáticas, psicossomáticas, psiconeuróticas, né? Nós podemos entender que o sintoma neurótico também é mais uma das tentativas autorreguladoras da psique. Eu não sou totalmente pessimista em relação a uma neurose, né? Em muitos casos, nós devemos dizer, graças a Deus, ele decidiu ficar neurótico, porque é uma tentativa de autocura, bem como qualquer doença física também o é. Então, a gente enxerga dessa maneira que a doença é uma maneira psicossomática de chamar a atenção para algo que o indivíduo não viu de outras formas. Então, é mais uma tentativa de cura. Não se pode mais entender a doença como um ens per si, como uma coisa desenraizada, sem nexo, sem fundamento, como há um tempo atrás se julgava que fosse. Não, a medicina moderna, a clínica geral, concebe a doença como um sistema composto de fatores prejudiciais, de elementos que levam à cura. Este é o caminho, né? O mesmo se dá com a neurose, que é uma tentativa do sistema psíquico autorregulador de restaurar o equilíbrio, que em nada difere da função dos sonhos, das funções artísticas, da função da religião, sendo apenas mais drástica e pressionadora. Então, Jung estabelece importantes diferenciações etiológicas e teleológicas entre as manifestações de desordem mental, conforme o grau de comprometimento e adaptabilidade da pessoa ao seu mundo e ao grau de invasão arquetípica no controle das funções da consciência. Então, a psicose constituiria-se numa total incapacidade da consciência, do ego, egóica, de adaptar-se à realidade que a manifesta vivência arquetípica em seu estado selvagem natural, sobrepôs-se totalmente às estruturas conscientes e, portanto, dialogais. A neurose sendo uma manifestação da perda de harmonia psíquica entre os sistemas, poderia se mostrar mais ou menos comprometedora das funções egóicas de adaptação à realidade, conforme envolvesse mais ou menos energia psíquica movimentada pelos complexos pessoais desarmonizados. Então, como Jung disse, a neurose é uma dissociação da personalidade devido à existência de complexos. Ter complexos é em si normal, mas se os complexos são incompatíveis, a parte da personalidade que é por demais contrária à parte consciente, ou seja, o inconsciente, se separa. E se a fissura atingir a estrutura orgânica, a dissociação será uma psicose, uma condição esquizofrênica, como o termo pode denotar. Então, cada complexo passa a ter vida própria e isolada, sem que a personalidade consiga unir esses complexos como é para um indivíduo normal. Os complexos divididos
indivíduos, como eles são inconscientes, eles vão encontrar meios indiretos de expressão, né, ou através de sintomas neuróticos. Ao invés de sofrer um conflito psicológico, uma separação muito grande entre o pensamento e o sentimento, isso constitui uma ligeira neurose. Quando não nos sentimos totalmente equilibrados em relação a um determinado assunto, aproximamos-nos da condição neurótica. A ideia de dissociação psíquica é a maneira mais segura com que eu consigo definir uma neurose. Continuando o refinamento no entendimento do material psicopatológico gerador do sintoma neurótico, Jung não considera que as crises, os sintomas, doenças, poderiam ser meros ecos de um lixo inconsciente a gritar em rebeldia ou desordem pura e simples. Não. Ao contrário, Jung entendia, conforme os seus longos estudos do material de pacientes psicóticos e atendimentos de pacientes sofredores de neuroses, que o inconsciente construía oportunidades ricas, criativas de elaboração e enriquecimento psíquico através da simbolização que a doença se tornara. Você percebe isso nos resultados do trabalho dentro de um hospital psiquiátrico da Nise da Silveira, que eu peço para que vocês pesquisem sobre isso. Pesquisem, coloquem lá no grupo, lá escrevam um artigo sobre esse movimento da Nise da Silveira, trazendo através da arte o resultado desses complexos psíquicos. Ok? Então, em outras palavras, o inconsciente tem uma razão própria e bastante forte para, rompendo o equilíbrio com a consciência, ser mapeado numa condição geradora de um sintoma neurótico. Para a psicologia analítica, quando um desequilíbrio energético se apresenta na forma de sintoma, isso é entendido como a manifestação de uma força, uma tendência ao aperfeiçoamento daquele ser, em plena atuação. O inconsciente está atuando, visando a recuperação de uma harmonia que permita o crescimento pessoal segundo os interesses mais íntimos, nem sempre conscientes, daquela pessoa humana. Assim, não é o aspecto destrutivo ou repressivo do sintoma o seu principal sentido, não. O sintoma simplesmente denuncia e sinaliza com implacabilidade que está em curso uma rota contrária à individuação. Aquele indivíduo estava no caminho totalmente oposto, à realização plena da sua subjetividade. Que a vigilante psique está em ação para que essa rota seja retomada, para que ele seja convertido para o caminho que é seu. Assim, há uma infinidade de manifestações sintomáticas neuróticas, tantas quantas são as possibilidades de escolhas humanas, diárias, cotidianas, que podem, rápida ou demoradamente, ir nos afastando da nossa marcha própria para a realização plena de nós mesmos. Então, por mais diversas que sejam essas patologias, todas têm uma causa e uma cura comuns. Elas resultam da perturbação do equilíbrio psíquico, de uma disrupção do fluxo da energia libidinal, o que só pode ser restaurado mediante a integração de ambas as partes da psique, a consciência e a inconsciência, numa unidade dinâmica e recíproca. Nesse sentido, portanto, seja qual for a forma que tome, a neurose aponta para a sua própria terapia. Ela abre o mundo interior da psique e traz à superfície os elementos que vão estabelecer um novo equilíbrio na personalidade. São os erros, os desvios acumulados ao longo da vida, as extremas dificuldades vivenciais, porque passa os pacientes que não são devidamente simbolizados, que rompem o equilíbrio psíquico, acabam por produzir o sofrimento cristalizado na forma de um sintoma. Logo, a proporção da dor do sintoma nos mostra a proporção do nosso distanciamento de quem verdadeiramente somos
e não estamos podendo exercer por causa, seja lá de quais circunstâncias da vida. A psiconeurose, em última instância, é o sofrimento de uma alma que não encontrou seu sentido. Do sofrimento da alma é que brota toda a criação espiritual e nasce todo homem enquanto espírito. É o nascimento do espírito, é o segundo nascimento de um ser. O motivo do sofrimento é a estagnação espiritual, a esterilidade da alma. O enfermo procura aquilo que o empolgue e venha conferir, enfim, ao caos, à desordem da sua alma neurótica, uma forma que tenha sentido. Estará um médico à altura dessa tarefa? Ele poderá encaminhar seu paciente, antes de tudo, a um teólogo, a um filósofo, a um instituto, ou abandoná-lo às incertezas e perplexidades da sua época e enchê-lo de remédios. Enquanto médico, a sua consciência profissional evidentemente não obriga a abraçar determinada concepção de mundo. Mas o que acontecerá quando perceber com inelutável clareza as causas do mal de que seu paciente sofre? Que ele é carente de amor, é essa a causa. Que ele não possui senão sexualidade, que lhe falta fé porque ele receia a cegueira, que ele vive sem esperança, porque a vida e o mundo o decepcionaram profundamente, que atravessa a existência mergulhado na ignorância, não teve acesso à consciência, porque não soube perceber sua própria significação. Numerosos pacientes, cultos, que recusam categoricamente procurar um teólogo. Quanto ao filósofo, nem sequer querem ouvir falar a respeito. Onde encontrar os grandes sábios da vida? Os grandes sábios do mundo, que não se limitem a falar do sentido da existência, mas que também o possuam. Que estejam em verdade falando do que são e sendo o que falam. Aliás, não se pode imaginar qualquer sistema ou verdade que tragam ao doente aquilo que ele necessita para a vida, a saber, a crença, a esperança, o amor e o conhecimento. Vidya, o conhecimento do amor, a consciência. Essas 4 conquistas supremas do esforço e das aspirações humanas são tantas outras graças que não podem ser ensinadas, não podem ser aprendidas, nem dadas ou tomadas, nem retiradas ou adquiridas. Estão ligadas a uma condição irracional que foge ao arbítrio humano. É a experiência viva que se teve. Este é o ponto que Jung acredita. Mas que a gente acredita que dá para treinar. Por isso criamos a Academia Matemática das Relações. Porque acreditamos que dá para vivenciar essa vida dentro de um treino, de uma aplicação científica com base numa egrégora que dê suporte para esse indivíduo. Para que depois ele possa estar preparado para a vida nesse sentido. Segundo o que se estuda, segundo Jung, lá na época dele, ele disse que era impossível fabricar tais experiências. E aí que está a nossa ousadia. Elas ocorrem de modo absoluto, mas infelizmente de modo relativo também. Tudo que podemos, dentro das nossas limitações humanas, é tentar um caminho de aproximação rumo a elas. Há caminhos que nos conduzem à proximidade das experiências, mas deveríamos evitar de dar a elas vias o nome de métodos, pois isso age de maneira esterilizante sobre a vida. Além disso, a trilha que leva a uma experiência vivida não consiste num artifício, mas numa empresa arriscada, que exige esforço incondicional de toda a personalidade. Percebemos que a terapia, na visão junguiana, é uma tentativa ativa e cuidadosa de estabelecimento de uma parceria e diálogo com o cliente, a fim de que ele se reoriente no seu próprio caminho.
no seu próprio caminho, porque cada um tem o seu caminho, dentro do seu lugar, dentro do que é, de fato. A relação psicoterapêutica tenta investigar profundamente o inconsciente do paciente, aprofundar o entendimento das vivências geradoras do conflito e desequilíbrio e tentar estabelecer passos de construção de novos significados, valores e atitudes mais condizentes com a sua realização plena. Se nos perguntamos o que é essa plenitude no caminho daquele ser, podemos dizer, dentro da psicologia analítica, que é a verdade daquela existência. Para Jung, a verdade é aquilo que nos ajuda a viver e a viver adequadamente. Se, como dissemos, os arquétipos auxiliam no encaminhamento da vivência equilibrada dos seres humanos, os caminhos aplainados pelo psicoterapeuta, que forem respaldados nas vivências arquetípicas universais, estarão em sintonia com os esforços internos, inconscientes da psique daquele paciente, visando mesmo que o terapeuta, o desenvolvimento da personalidade, adequação ao processo de individuação, em outras palavras, a cura. É por isso que nós trabalhamos conscientemente com os arquétipos dentro do campo. Vocês vão aprender isso profundamente adiante. Portanto, a doença é uma expressão simbólica do drama daquele ser com vínculos na experiência universal. Seu drama é correlato com outros tantos já expressos coletivamente pelos mitos da civilização. Nesses mitos, em seus ritos e imagens evocadas, estão formas ancestrais de enfrentamento das questões humanas que se modificam ao longo da história das culturas apenas, de forma periférica, mantendo no fundo as estruturas similares. São padrões, como Newton colocou, padrões que se repetem. Em todas as civilizações, as alegrias e sofrimentos humanos passam pelos sentimentos em torno ou da origem da vida, de Deus, do sentido de morte, da saudade das perdas, da conquista das virtudes, dos lamentos aos vícios, da complementariedade do masculino e do feminino, da necessidade de conhecer, conquistar, resguardar, transmitir. Somos humanos, nossos sofrimentos são humanos. Como diz Nietzsche, humano, demasiadamente humano. O que nos torna psiquicamente doentes são os nossos sofrimentos e as nossas necessidades. Estes mesmos sofrimentos e necessidades estão expressos no conhecimento acumulado pela vivência de inúmeras gerações que nos precederam. Para Jung, os mitos relatam os dramas arquetípicos da espécie humana e podem ser orientadores do psicoterapeuta na busca do significado mais profundo do sintoma neurótico, do seu paciente desenrolado no seu drama particular. Os arquétipos aparecem nos mitos e nos contos de fadas, no sonho, nos produtos da fantasia psicótica. No indivíduo, os arquétipos aparecem como manifestações involuntárias de processos inconscientes, cuja existência e sentido só pode ser inferido no mito. Pelo contrário, trata-se de formações tradicionais de idades incalculáveis. Mas o que haveria de terapêutico neste entendimento dos mitos e de todos os seus correlatos? Obviamente, a história pessoal jamais se repete. Somos singularidades, únicos, mas as situações pelas quais a singularidade, a unicidade deverá transcorrer para desenvolver-se são estruturalmente arquetípicas. Virá das imagens arquetípicas impregnadas da sabedoria universal. Possibilidades dialogais psicoterapeuticamente interessantes. Para Jung, a razão se torna um contrassenso quando ela se afasta do coração. E uma vida psíquica sem ideias universais sofre de desnutrição. Antes de qualquer resposta individual às questões humanas, momentaneamente nomeadas como sintomas de uma patologia psíquica, a aproximação com os grandes temas universais localiza o homem dentro da sua grande família humana,
seu pertencimento, dimensiona seus problemas como problemas humanos. Quando o terapeuta ajuda o paciente a elaborar as imagens universais expressas nos símbolos de seus sonhos, nas histórias que o terapeuta sugere ou lê, nas imagens ou leituras de obra de arte plástica, literária, musical, principalmente na desarmonia que o seu sintoma neurótico denuncia e propõe reverter, a consciência pode desfrutar do conforto da longevidade daquelas experiências e reutilizá-las no seu próprio enquadramento particular. Este enquadramento pode restaurar o equilíbrio das energias psíquicas, transitando entre os sistemas inconscientes e conscientes. Este é o caminho da cura significativa. Em outras palavras, podemos dizer que o terapeuta ajuda o paciente a ler a metáfora do instrumento que está utilizando, seja esse seu próprio sintoma, um livro, um quadro, um sonho. Para Jung, um conteúdo arquetípico sempre se expressa, em primeiro lugar, metaforicamente. E é assim que está escrito todos os evangelhos e todo o processo dos livros, né, da Bíblia. Olha que incrível. Então, é importante compreender que Jung não pretende, de forma alguma, explicar para o paciente o seu sintoma, o seu sonho, o mito que lhe é semelhante. Não. Ao contrário, só o que é produzido pela consciência do paciente pode ser usado na reequilibração entre essa mesma consciência e o inconsciente que se expressa pela metáfora. Inclusive, as próprias metáforas do inconsciente sequer permanecem as mesmas, também sofrendo alterações conforme a atitude da consciência frente aos símbolos sugeridos. Um mito, um sonho, um sintoma jamais poderiam sofrer essa espécie de redução a questões psicológicas que poderiam ser decifradas e seguidas como orientações morais de conduta orientadas por um terapeuta sem perderem definitivamente o seu potencial curativo. É qualidade específica do mito fabular e querer dizer o incomum, o extraordinário e até mesmo o impossível. Mas o que o mito realmente quer dizer, disso não temos a menor ideia. Ele expressa fatos e situações psíquicas, exatamente como o sonho normal e as delusões de um doente mental. Descreve fatos psíquicos de modo figurado, cuja existência não pode ser desfeita por meio de simples explicação. É isso, gente. Eu termino aqui essa aula. Um grande abraço.